quero postar o vlog da câmera nova entre hoje e amanhã, e eu estou fazendo uma animação aqui em uma cena. Teve uma hora que eu estava me filmando, vlogando e mostrando um pouco, né, falando sobre a estabilização e tal. E aí a porta do meu quarto, ela abriu sozinha, eu não tinha fechado ela direito. E aqui, como tem uma corrente de ar muito forte em casa, sempre que a gente não trava as portas, elas abrem sozinhas, elas começam a bater se não tiver bem fixadinha ali no pino. Enfim. E aí eu vi que a porta começou a abrir, eu falei, uau, acho que eu vou falar alguma coisa, né? Tem um fantasma, alguma coisa assim. Mas eu falei, por que não fazer uma animação de um fantasma saindo ali da porta? Pra fazer uma gracinha, né? Só que eu não estou acostumada a animar nada desse jeito aqui. Que eu te mostrar. Eu animo, mas eu animo no Procreate os meus textos, mas fazer a animação no vídeo, eu precisaria colocar o vídeo, precisaria que o vídeo estivesse rodando e a porta abrindo, enfim, igual tá aqui. E aí eu tô usando o Procreate Dreams. Eu comprei esse programa pouco depois de eu ter comprado o Procreate. Eu achei que seria um programa fácil de mexer, mas eu achei muito complexo e eu abandonei. Eu usei, acho que em um vlog aqui, quando eu voltei aqui pro YouTube, usei 1 ou 2 vlogs, mas fiz algo bem simples, porque eu achei dificílimo, achei muito chato. Até vi alguns vídeos no YouTube, mas não achei tão intuitivo e tão pra pessoas que estão começando, sabe? Achei ele mais complexo. Mas eu descobri uma função aqui chamada folhoscópio. Na verdade, quando eu quis desenhar um fantasma, eu falei, vou tentar de novo mexer nesse Procreate Dreams, ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? E aí eu trouxe o vídeo pra cá e achei essa função chamada folhoscópio, que ele dá várias camadas, uma camada por frame. E aí eu tô conseguindo fazer. E eu tô achando que até pra uma primeira vez, fazendo algo assim mais elaboradinho, até que eu tô indo bem. Eu tô fazendo algo bem assim, desenhão, bem rabiscado, porque eu acho que essa vibe rabiscada, ela dá mais sensação de movimento e dá mais sensação de que a animação tá bem feita, sabe? Então, ele vai mudando todo o frame, ele vai mudando o rabisco, e aí parece que tá bem animado, ele tá movimentando bem. Então, tô gostando bastante. Agora que deu certo e eu terminei, vou mostrar pra vocês como ficou. O que eu fiz? Eu usei uma função aqui chamada folhoscópio. E ela fica aqui em cima. Aí eu venho em editar folhoscópio. E cada frame é um desenho. Cada frame é um desenho. Eu fui muito no feeling, tá, gente? Então, ó, comecei com saindo aqui um pouco da cabeça do fantasma, depois no próximo um pouquinho mais pra frente, depois um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra frente. E aí você vai desenhando e voltando pra ver se ele vai ficar do jeito que você quer, se a animação vai ficar fluida, né? Ó, eu achei que ficou bem bacana. Tem que ter paciência. Aqui deu 45 frames, então eu fiz 45 desenhos. Ó. Não é muito difícil, tá? Só precisa ter tempo mesmo. E às vezes eu tive que apagar porque não ficou legal, o próximo ficava muito mais pra baixo, mais pra cima. Então você tem que fazer o desenho na direção que você quer que ele acompanhe. Estou aqui pesquisando algumas referências para fazer um template para o começo de junho. Eu comecei a fazer esses templates já tem mais de um ano. Ano passado inteiro eu fiz, mas eu comecei um pouquinho antes do começo do ano passado. Ano passado eu fiz muita coisa repetida, né? Todo mês eu fiz o mesmo, só mudei a cor. E eu não gostei da experiência, assim, eu achei que não me desafiou criativamente, eu acabei fazendo as mesmas coisas e eu acho ó ficar fazendo coisas repetidas. E aí eu falei pra minha audiência, pros meus seguidores este ano, que eu ia fazer tudo diferente. Todo mês eu ia fazer um diferente, não ia fazer nada repetido. E tá me ajudando bastante, assim, a exercer minha criatividade, criar coisas novas, usar muito mais o Photoshop, descobrir ferramentas novas. Isso me ajuda bastante, assim, praticar é uma coisa muito boa, né, gente? Principalmente pra mim, assim, que eu nunca fiz curso de nada, tudo que eu aprendi foi sozinha. Então, sempre que eu quero fazer alguma coisa diferente, eu acabo pesquisando e descobrindo coisas novas, isso é muito bom. E o deste mês vai ser amarelo. Eu estou fazendo cada mês uma cor, combinei isso com os meus seguidores, e aí todo mês, começo de mês, eu posto a cor que vai ser, e vou postando durante o mês naquela corzinha, pro pessoal fotografar mais. Como esse mês é Copa, né? E aí eu achei que seria mais fácil o amarelo, porque o amarelo vai estar em todo lugar. E eu gostei bastante de umas referências de recorte, mas o mês de maio eu já fiz um de recorte, que foi o da primeira semana de maio, que é como se fosse um recorte de revista, vou deixar aqui o design como ficou, e esse inclusive viralizou.
E nossa, dos favoritos de maio, viralizou também. Eu tô recebendo um monte de DM, não paro de receber DM, o pessoal falando, ai, fulano tá usando, ciclano tá usando, um monte de famoso usando. Tava vendo aqui, a Juliette tá usando, opa, Bruno Gagliasso, Nanats, um monte de gente. Gente, assim, foi um surto esse. E eu fico muito feliz, né? Porque eu fico vendo as minhas coisinhas, assim, alcançando tanta gente. É tão legal, é muito legal. E aí, eu também tô um pouco obcecada em estrelinhas. Na verdade, a maioria dos meus templates tem estrelinha. Só que estrelinha num estilo recorte, num estilo lantejoula, sabe? E aí eu pensei em colocar várias estrelinhas e escrever o título amarelo. Só que como eu já fiz um recorte no mês passado, eu tô pensando em fazer um recorte igual, mas diferente. Pra não ficar muito repetitivo, sabe? Vamos ver o que vai sair. A referência que eu gostei das estrelas foi essa daqui. É um estilo bem adesivo, bem lantejoula. E a referência da escrita eu quero usar nessa vibe. As letras, tipo recorte, mas elas separadas. Porque no mês passado eu já usei essa vibe aqui, que tá muito em alto também. E eu acho que vai ficar muito igual. Então vou tentar fazer algo bem diferente no estilo recorte de letras e usar bastante estrelinhas estilo lantejoula. Terminei o template e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês. Tem alguns designs que eu faço que leva pouquíssimo tempo. Outros, eu começo com uma ideia e termino com outra ideia completamente diferente, me leva muito mais tempo, e que foi o caso desse daqui. Então, eu não acho legal eu gravar pra vocês todo o processo de eu criando, porque eu não sei nem como eu ia conseguir estruturar esse vídeo. Ia levar horas de gravação e depois eu não sei nem como eu ia recortar. Enfim, hoje eu encontrei umas fontes no Canva, umas letras que eu gostei, que eu ia usar nesse template e acabei desistindo porque não ficou muito legal. E usei outra coisa, parti para outra ideia, então eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho e explicando aqui direto no Photoshop, com ele já pronto. Esse aqui foi o resultado do template, eu coloquei as estrelinhas, como eu comentei com vocês que eu queria fazer, e eu peguei as estrelinhas do Canva. Às vezes eu começo um design e termino ele no Canva mesmo, mas às vezes eu salvo e passo para o Photoshop, porque aqui eu acho que, na maioria das vezes, dependendo do design que eu quero fazer, se ele for um pouco mais elaborado, eu tenho mais liberdade de trabalhar com os elementos. Aqui no caso, vou mostrar para vocês, eu salvei as estrelinhas assim, era esse elemento. Essas estrelinhas aqui. Eu separei as estrelinhas, vocês estão vendo, deixei elas em tamanhos diferentes, coloquei uma por uma assim, todas aleatórias mesmo, e eu coloquei a minha foto aqui de base. Eu tenho essa que é mais antiga com 6, e eu tenho essa que foi a que eu postei com 4 fotos. Aí, eu separando cada estrelinha, eu fui duplicando elas, por exemplo, essa aqui, vamos supor, foi a primeira. Aí, eu transformei ela em um objeto inteligente. Isso é muito importante porque você cola aqui o elemento e ele vai estar num tamanho maior. Como eu quero deixar pequenininho, então ele não vai perder a qualidade caso eu queira aumentar. E eu também tenho mais liberdade de mudar esse objeto, aplicar filtros, como aqui eu mudei a cor dele. Se eu desativar aqui o filtro, ele vai estar com essa cor, que foi a cor original que eu salvei. Aí, o que que eu fiz? Eu criei uma camada de matiz e saturação aqui, ajustes, matiz e saturação, e aí esse filtro ele vai parar aqui, e esse filtro ele fica editável, é muito, muito bom. E aí eu venho em colorir, clico aqui em colorir, e aí eu seleciono a cor que eu quero. Ele dá muita liberdade, ó, você pode colocar a cor que você quiser, é muito legal. Depois eu adicionei uma sombra projetada aqui, para ele ficar com uma sensação de que tem uma luz ali, que ele é um elemento que tá em cima de alguma superfície, sabe? Eu gosto da profundidade que a sombra dá, gosto bastante, então eu aplico em todos os elementos. E aqui, eu achei esse papelzinho. No fim, eu não fiz com as letras, eu testei duas opções além dessa. Eu baixei uma fonte que lembrava um recorte. Deixa eu ver se tá aqui, deixa eu só desativar aqui essa camada. Ah, esse aqui foi uma das opções. A outra opção eu excluí mesmo, que era uma fonte que parecia umas bexigas. Gente, ficou muito feio. Eu acho que isso também é bem legal mostrar, porque às vezes o processo, ele acaba sendo bem diferente
e nem sempre fica bom. Aí a gente vai aprimorando e melhorando. Olha, eu baixei essa fonte aqui, que chama Type Cutout, e ela lembra um recorte, mas eu não gostei tanto assim. E aí, como esse mês é amarelo, eu achei que ficou muito claro, ele não ia aparecer tão bem dependendo da foto. Não gostei, não gostei de como ficou, achei que ficou estranho. Deixa eu colocar as estrelas aqui pra vocês verem. Olha, com as estrelinhas, pode ser que ficasse legal, mais ou menos. Deixa eu aplicar a camada branca pra vocês verem. Pode ser que sim, mas, gente, não sei, tá meio junino até, e não é a vibe que eu queria passar. E aí, o que que eu fiz? Eu achei um recorte no Canva também, que é esse recorte que eu coloquei aqui depois. Deixa eu desativar essa camada aqui. E aí, eu fiz à mão a escrita. Eu gosto muito, muito, muito de fazer a maioria das coisas à mão. Teve uma seguidora que falou que fica uma vibe, aquele meme, mãe, posso mexer no celular. E fica mesmo, eu gosto dessa coisa meio desenhada à mão, parece que é despretensioso, parece que você não levou muito tempo pra fazer, sabe assim? Eu adoro esse estilo de feito mão livre, e às vezes eu nem coloco muita estabilização no pincel pra ficar bem orgânico mesmo, sabe? Eu gosto bastante. E aí eu fui separando as estrelinhas e fiz isso. Gente, não tem segredo. Eu catei aqui. Pra quem não entende nada de Photoshop. Coloquei a imagem, abri a imagem aqui, selecionei uma, dou um Command C, clico aqui, Command V, ela vai ficar assim. Aí eu venho aqui, converto em objeto inteligente, dou um Command T para movimentar esse objeto. E aí eu venho em ajustes, matiz e saturação, colorir e escolho a cor que eu quero. Aqui é importante você ajustar também a saturação da cor. Se você quer um roxo mais lilás, se você quer um roxo mais escuro, isso você vai ajustar na saturação e luminosidade. Então, ó, saturação vai ficar um roxo bem forte. Tá tendo o jogo da Copa, gente. Eu acho que é amistoso ainda, mas o pessoal tá super animado, né? Enfim. Aí, se eu quero deixar um lilás mais suave, eu diminuo um pouco da saturação, já fica um lilás um pouco mais candy. E isso você pode fazer com qualquer cor, olha, rosa, verde. Cara, dá pra você fazer muita coisa, isso é muito legal. E aqui, esse papel eu peguei mesmo do Canva, ele estava praticamente pronto. Eu só diminuí essa parte aqui, que daí eu dou um Command J, diminuo ele aqui, e depois eu excluo a parte do fundo, na camada de baixo. É assim que eu faço algumas alterações. Isso aqui é bem da gambiarra, tá, gente? Muito gambiarra. Daí eu diminui um pouquinho. E foi isso. E escrevi. E achei que ficou muito legal, muito incrível. Eu nunca tinha feito assim com vários elementos pra ficar por cima da foto. Gostei bastante. E é basicamente isso. Eu sempre defino um tamanho do documento com o tamanho do formato do story do Instagram, que é, vem aqui, ó, em imagem, tamanho da imagem, tamanho 2.436, porque 4331, com resolução de 300, porque ele fica com uma resolução maior também. Mas é isso. Aqui, você pode sempre que você quiser salvar esses elementos do Canva, só que você precisa salvar com mais que um elemento. O Canva, pra mim, ele também é um super banco de imagens. Eu faço muita coisa no Canva. Igual esses dias eu tava na sala de espera de uma consulta, e eu fui lá e eu levei meu tablet e eu acabei fazendo tudo do Canva, é muito fácil. Você também lá agora pode alterar a cor dos elementos. Eu não sei se você pode separar. Eu acredito que nesse caso aqui, nesse documento, o que que você poderia fazer? Você poderia cortar lá no Canva e deixar só uma estrelinha e mudar a cor de cada estrelinha e ir duplicando ela. Também daria para fazer tranquilamente. Só que como eu já estou mais familiarizada com o Photoshop, eu acho que ele é mais fácil de mexer nessas questões, porque daí eu quero aplicar sombra, nananã, e eu copio e colo tudo. Então eu acabo fazendo aqui. Mas é basicamente isso. Que fofinho. Nossa, muito querido. Amei. Tcharam.
diferença gritante desse aqui que eu tenho. Muito pequenininho, pra levar assim na mão. Eu achei que fosse recarregável, mas não é. O único contra, assim... Na verdade, eu não pesquisei muito bem, né? Mas pra mim não faz tanta diferença, porque eu vou usar mais pra fazer aqui em casa mesmo, filmar coisas aqui em casa. Então eu comprei um cabo USB-C de 3 metros. Então acredito que vai dar certo colocar no tripé, se eu precisar deixar ele mais alto, vai funcionar super bem. Testando o que estamos achando. Eu acho que está em uns 30% ali, mas eu acredito que não esteja na sua total potência, por quê? Pode ser que seja uma coisa da minha cabeça também, mas pode ser que não. A potência dele é 100 watts. E eu acredito, o Bruno deu uma pesquisada meio por cima, mas eu acredito que pra você ter a total potência dele, você precisa usar um cabo e uma fonte de 100 watts. Então, eu tô usando uma fontezinha de 65 watts. Eu acredito que não está em toda a sua potência nesse momento. Eu acredito que se eu estivesse usando uma fonte de 100 watts, talvez estaria mais forte a luz e eu precisaria diminuir ali para uns 20%. Eu não sei se isso é fonte da minha imaginação. Eu vou comprar uma fonte de 100 watts e vou fazer o teste. E tá meio perto aqui de mim. Eu vou deixar uma foto de como está a disposição das coisas aqui. Eu estou usando a minha lanterninha da Ulanzi para girar esse efeitinho bonitinho aqui. Essa aqui. E tô com o meu bastão aqui também. E ela tá bem próxima de mim. Porque o cabo, ele é muito curto. Infelizmente, eu não consigo afastar um pouco mais. Mas eu acho que tá bom, assim. Eu não sei, gente. É tudo coisa da minha imaginação. Não sei o que eu estou fazendo. Se não estiver bonito, saibam que eu estou aprendendo. Sejam gentis. E depois daquele template, eu fiz mais um template que, assim, provavelmente tá no meu top 3 favoritos, que é um template de Dia dos Namorados. E eu criei todo esse efeito de ponto cruz. E eu vou postar no próximo vlog. Ou eu vou fazer só um tutorial separado. Ainda tô descobrindo ainda essa questão de YouTube, gente, porque eu penso, é legal postar num vlog, fazer um vlogão criativo e mostrar tudo que eu tô criando. Mas também é legal pra quem quiser esse tutorial, poder pesquisar e tá ele separado lá, né? A pessoa não precisa ficar procurando onde tá o tutorial no meio do meu vlog. Então eu vou organizar as ideias primeiro e depois eu vejo o que eu faço, tá? Mas achei bem legal porque eu peguei um tutorial muito antigo como referência e eu achei o método, o processo todo um pouco difícil. Mas talvez porque o tutorial seja de uns 10, 12 anos atrás e o Photoshop não estava tão atualizado como está, porque eu achei um método bem mais fácil de fazer o mesmo ponto cruz, mas usando o tutorial da moça como referência. Quando eu postar, eu vou postar tudo, colocar o vídeo de referência e tudo mais e vou tentar dar o meu melhor, assim, pra mostrar o passo a passo e não fazer igual eu fiz com outro template aqui que eu mostrei pra vocês, só meio que por cima. Vou deixar mais detalhadinho pra que vocês consigam fazer também, tá bom? E essa semana eu também gravei uma publicidade que eu queria muito ter mostrado pra vocês, mas infelizmente o prazo pra eu entregar as publicidades é um pouco curto e eu não ia conseguir, além de estar gravando, ainda mostrar tudo pra vocês, porque eu também gravei com iluminação artificial. Eu já sou meio lenta pra trabalhar, ainda mais quando eu tô trabalhando com algo que eu não conheço muito bem, eu me sinto muito insegura. E aí, o que eu faço? Eu organizo tudo, gravo, tiro meu cartão de memória, boto lá no computador, vejo como tá ficando. Depois, se ficou bom, beleza. Se não ficou, gravo de novo. Porque é melhor do que eu montar toda no meu cenário e depois eu gravar e ver que no computador ficou ruim e eu ter que montar tudo de novo, sabe? Mas o resultado ficou muito legal, só que eu realmente levei os 2 dias, assim. Eu peço 3 dias pra produzir conteúdo de publicidade, mas rolou um atrasinho e aí a gente precisou dar uma apertada no prazo, e aí eu tive que entregar em 2 dias, e eu entreguei, assim, no limite, por isso que eu não consegui mostrar nada. Foi muito legal, eu fumei no banheiro, e eu usei todos os meus equipamentos, montei um monte de iluminação, usei Magic Arm no teto, e eu queria mostrar um pouquinho pra vocês, mas eu ainda vou mostrar um processo de publicidade aqui no canal pra vocês, tentar trazer de uma forma mais completinha quando eu tiver alguma publicidade com um prazo mais folgadinho, tá? Então é isso, até o próximo vlog, ou o próximo tutorial, não sei o que vai ser, espero trazer mais processos criativos. Se vocês tiverem sugestões ou coisas que vocês querem ver, podem comentar por aqui, que eu vou anotar todas as sugestões, tá bom? Beijo, até o próximo!